Paz do Senhor, queridos. Quero continuar aí junto com vocês aí no assunto que nós temos começado e continuar partilhando com você sobre a unção de Jeú. E nós iniciamos já, essa vai ser a terceira parte. Nós iniciamos aí algumas semanas atrás e eu quero continuar esse assunto hoje e encerrar ele. Em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, eu quero encerrar ele hoje. E é uma alegria ter você comigo aí nesse momento, nesse tempo. Fazendo um rápido resumo daquilo que a gente conversou nesses dias, nas últimas duas partes, né, na primeira e na segunda parte. Eu tenho trabalhado um pouquinho aí, conversado um pouco com você sobre aquele momento onde o Jeú, né, é alguém que ele é chamado por Deus, é ungido por Deus para cumprir um propósito. Né, e ele é alguém que era ousado, né, e aí o texto ali, que a gente olhou ali, 2 Reis, né, 9, o texto é em 1 Reis, mas em 2 Reis 9, 20, fala que ele era alguém que era corajoso, era alguém que enfrentava situações, e o resumo é que mostra ali, quando ele foi ali para destronar, né, o rei de Israel, ele então vem vindo com a sua carruagem, né, e dirigindo com os cavalos na sua carruagem, e aí o rei manda alguém para perguntar se a vinda dele era de paz, né, e o primeiro vai e diz, o que você tem com a paz, né, passa para trás de mim, e aí o segundo também, e aí o vigia então em cima da guarita diz assim, olha rei, até agora foram 2 e não voltou ninguém, e continua vindo ainda, né, a tropa continua vindo, e pelo jeito de guiar, né, o que vem à frente parece o Jeú, porque ele guia ferozmente, né, ousadamente, né, intrepidamente. Eu acho que esse é o grande desafio que todos nós temos para vivermos o propósito do Senhor. E aí na segunda, isso foi na primeira parte. Na segunda parte a gente trabalhou um pouquinho o texto de Isaías 49, 1 a 10, que fala do chamado de Jesus, do Senhor, né, que viria para cumprir o propósito. E ali apresentam 8 características, né, de um chamado divino. Né? E ali no versículo 49, 1 a 10 fala separado desde o ventre. No versículo 1 ali, que quando ele me chamou pelo nome, né, antes do meu nascimento, ele já me conhecia, fez da minha boca uma espada aguda, no versículo 2, me cobriu na sombra da sua mão, pôs-me como flecha limpa, né, que acerta sempre o alvo, me escondeu na sua aljava, me disse que tu és meu servo, e manifesta a sua glória a partir da minha vida. Né? Então, 8 características de alguém que entende o chamado que foi dado por Deus e que precisa dar passos ousadamente para cumprir o propósito. E aí no próprio texto ali, continua a partir do versículo 5, das funções, para que Deus o capacitou. E aí o texto diz que era para tornar a trazer os perdidos, ajuntar os desunidos, restaurar a igreja, né? Ali fala de Jacó, para ajudar os que não se corromperam, para ser luz aos gentios, aos ímpios, para ser uma porta de salvação em toda a terra, para ser uma aliança ao povo, desculpem, e para restaurar a terra, soltar os presos, ser luz aos que estão nas trevas e levar as ovelhas para um bom pasto. Né? Esta é a função. Existe então a capacitação dada pelo Senhor, são 8 características, e ao mesmo tempo existe a função dada pelo Senhor, para assim podermos cumprir o propósito que Ele tem determinado. Eu quero hoje começar com você, e eu quero ler com você o Salmo 32, versículo 9, e que diz assim, ó, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. É lógico que eu estou olhando aqui especificamente aquilo que se fala no versículo, né? Não estou olhando todo o contexto, mas você e eu precisamos entender que Deus não nos chamou para sermos controlados. E quando eu falo controlado, não quer dizer que eu não devo estar sujeito a uma igreja, a uma autoridade, a uma liderança. Eu preciso de ajuda, preciso de pessoas, né? Eu preciso receber instrução, ensino, conselho. Afinal, né, ninguém é infalível, todo mundo falha, todo mundo erra. E eu preciso de ter pessoas ao meu lado que me dê direção, que mostrem, que sejam corajosos também, né? Estamos falando de ousadia, para mostrar para mim o meu erro, para mostrar a minha falha, para me dar direção.
O grande problema é que nós muitas vezes nós vamos completamente nos sujeitando e abafando ou fazendo com que nós mesmos não venhamos a viver o propósito maior do Senhor, e muitas vezes arrumando desculpas, né, e dizendo assim: não, isso acontece porque fulano não deixa eu fazer isso, porque o meu líder não permite isso, porque o meu pastor não deixa eu fazer isso. Irmãos, a palavra do Senhor diz para mim, para você, que nós temos liberdade diante do Senhor, e ninguém pode impedir aquilo que eu vivo com Deus no meu quarto, né? E muitas vezes vão sendo controlados, né? E aí eu falo de uma forma geral, o sistema humano, né? O sistema social, a manipulação, o espírito de manipulação que vai sendo lançado. Irmãos, Deus nos chamou para viver o maior que Ele tem reservado, e isso não depende de ninguém, não depende de homens, depende da sua atitude, depende do que você se dispõe a viver e a experimentar diante do Senhor. O grande problema, como eu falei, as pessoas vão dando desculpas. O que nós queremos, o que eu quero ministrar e trabalhar com você, é que eu não posso deixar que sistemas, pessoas venham manipular a unção de Deus que está sobre a nossa vida. Eu não posso permitir isso de forma alguma. A palavra do Senhor lá em 1 João 2,27, né, ele diz assim, eu não vou ler muitos textos com você hoje, porque nós não temos tanto tempo assim, né? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, João diz assim que a unção de Deus vai nos ensinar todas as coisas. A unção de Deus vai revelar toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas, irmãos, precisa haver em mim e você um desejo sincero de estar buscando essa unção, de estar correndo atrás, para que nós não venhamos a ser, como diz o texto ali, né, cavalo e mula, sendo guiados e muitas vezes não dando passos de ousadia, de fé. E como eu disse, muitas vezes se escondendo atrás, né, a culpa é do outro. E eu não percebo que a culpa é minha mesmo. Sou eu mesmo que não estou sendo ousado naquilo que Deus tem para mim e naquilo que Deus quer revelar segundo o propósito dele. Por isso, né, o tema nosso é essa unção de Jeú, aquele que cavalga ferozmente, guia ferozmente, que é ousado naquilo que faz e não teme situações. Né? Quando a gente lembra da história e do próprio sacrifício de Jesus, a Bíblia vai falar que o véu foi rasgado. A porta está aberta para qualquer um. Nós temos livre acesso à presença do Pai, mas muitas vezes vamos nos escondendo, permitindo, né, que a manipulação, né, até do mundo hoje, muitas vezes, vai sendo lançada sobre as nossas vidas. Vou só ligar aqui o meu coisa. Acabando minha força aqui, glória a Deus. Já liguei. Nenhum homem pode levar você à presença de Deus. Aprenda isso. A presença de Deus, ela vai te levar. Ninguém pode levar aquilo que eu posso viver se não for especificamente a presença de Deus na minha vida. E muitos ficam na dependência daquilo que vai acontecer. Muitos vão para o culto na expectativa, o que o pastor vai fazer hoje para que a unção de Deus venha. Irmãos, a unção está sobre você. Ela não depende de circunstâncias, ela não depende de homens, ela não depende daquilo que Deus, que você o que você aguarda dos homens, mas é aquilo que você aguarda da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem para você. Você não precisa de cabeços, você é guiado pela presença de Deus. A unção vai te ensinar a direção, a hora de prosseguir, a hora de esperar, o tempo de ficar calado, o tempo de falar, o tempo de ir adiante, o tempo de recuar. Irmão, já é a unção que faz isso, é o poder de Deus que está aberto e foi dado a mim e a você. Mas muitas vezes, como eu disse, a gente fica na dependência de homens, aguardando aquilo que os homens vão fazer para que eu possa andar nessa unção. E muitas vezes se esquece aquilo que João fala em 1 João 2. A unção te ensina, a unção revela, a unção da direção, a unção da estratégia. E isto foi dado a todos nós. A partir do momento que Jesus se sacrifica a nosso favor, o véu é rasgado
E todos nós temos livre acesso na presença do Pai para buscar essa unção, para buscar esse poder, para buscar essa força, para andar com ousadia naquilo que Deus tem preparado. Eu citei num desses dias, e eu quero ler de novo esse texto hoje, lá Salmo 92:10. Falei que eu não ia abrir muitos textos, né? Nós vamos parar por aí. Mas Salmo 92:10 ele diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Vou ler mais uma vez. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Eu quero usar esses dois textos aí para fazer essa comparação, né? Aonde ali no primeiro texto que nós lemos, o Salmo 32, diz que você não pode ser como a mula e o cavalo, que somente anda por causa dos cabrestos e é guiado com cabrestos. E aqui agora vai para o outro lado, né? Que o Salmo 92 ele vai falar do boi selvagem, né? A unção do boi selvagem é a mesma unção de Jeú, né? Aquele que, como diz o texto ali, ele cavalga, né, como um louco, tem coragem como um louco, né? Não é cavalo, não é nem mula, que precisa ser guiado por pessoas ou situações, que não tem entendimento para seguir e servir o Senhor por si mesmo, mas vive na dependência de outros, que precisam de intermediários para entrar na presença de Deus. O cavalo tem a arrancada mais forte, mas não consegue manter o mesmo ritmo sempre. A mula, quando está com muito peso, sobre si empaca e não continua a caminhada. Por isso o salmista ali, né, no Salmo 32 diz: não sejais como o cavalo e a mula, que dependem de cabrestos. Mas Salmo 92 diz: sejais como o boi selvagem. Né? O boi selvagem ele não é preso por laços, o boi domado né? Por cercas. O boi domado é cercas, carrega uma canga, é preso por laços. O boi selvagem não, é livre, ágil, não cai no laço, nem é preso por cercas, ninguém consegue montá-lo. Para mim esse exemplo sempre é muito forte, né? Eu já partilhei com vocês uma vez e eu percebi na minha vida que naquela época eu estava vivendo essa unção e muitas vezes eu fui recuando, temendo situações, temendo homens, temendo circunstâncias, temendo o que a sociedade, o que a igreja. Irmãos, Deus tem nos chamado para ultrapassar esses limites que nós muitas vezes vamos colocando em nós mesmos. Deus tem chamado a mim e a você, irmãos, para irmos além e não ficarmos na dependência do que os outros podem viver, do que os outros podem passar, mas aquilo que eu e você recebemos da parte de Deus, isto deve nos levar a viver o maior dele. Esta unção de Jeú, essa unção do boi selvagem, que vai atropelando tudo que vem pela frente, sem medo, sem temor, sem permitir que o coração tema nas circunstâncias, sem medo de dar um passo maior, sem medo, né, de ser ousado, né, em diversas áreas, seja dentro da tua casa, tua família, mas de orar na confiança de que você serve um Deus que diz que tudo para Ele é possível, tudo para Ele é possível. E esse Deus que realiza o todo, e quando diz a palavra, né, que os impossíveis aos homens são possíveis para Ele, Ele manifesta o possível a partir da minha vida e da tua vida. E normalmente, querido, não se engane, Ele manifesta esse poder para aqueles que andam como boi selvagem. Ele manifesta esse poder para aqueles que andam nesta unção de Jeú, com ousadia, com intrepidez, que não tem medo de orar com pessoas, botar a mão na cabeça das pessoas e declarar cura, que não tem medo de perder ou dar muitas vezes, abençoar, por exemplo, pessoas, né, financeiramente, sabendo que aquilo poderia faltar para ele, mas ele crê que no Deus que ele serve, se Deus está dando direção para ele dar algo para alguém, ele vai dar, porque sabe que o Deus dele vai suprir ele com outras áreas, com outras situações e de uma forma sobrenatural. Esta unção que olha, né, para a vida dos filhos e declara sobre a vida dos filhos, dizendo assim: meus filhos vão ser bênção, meus filhos vão ser instrumentos poderosos na mão do Senhor, vão experimentar a graça de Deus, vão ser ungidos pelo poder do Senhor e vão cumprir o propósito daquilo que Deus determinou para a vida deles.
olhar para sua esposa, para o seu casamento e dizer assim: a minha esposa é uma bênção, e a minha esposa é uma mulher sábia, a minha esposa, né, como diz a palavra Provérbios, né, a mulher virtuosa, a minha esposa é uma mulher com ousadia, uma mulher ali, Provérbios 31 fala da mulher, né, hoje é uma crítica muito forte, né, na palavra de Deus, não, nas pessoas contra a palavra de Deus, né, dizendo que a palavra de Deus ela é retrógrada, né, porque é machista. Irmãos, se a gente vai ler Provérbios 31, diz assim: meu Deus, a mulher virtuosa era aquela que vendia, comprava, dava instrução para os funcionários, media as terras, era um poder de mulher, né? E nós, como homens, declaramos isso com ousadia sobre a vida das nossas esposas, que elas vão ser bênção, que elas vão conquistar grandes coisas, que elas vão viver o maior de Deus, que serão excelentes mães, excelentes esposas para nós maridos. Inverso, se você é mulher, declare isso sobre a vida do seu esposo. E eu oro para que o meu esposo seja uma bênção, seja um homem tremendamente usado por Deus, que pessoas sejam curadas pela oração do meu esposo, que pessoas sejam libertas pela oração do meu esposo. Irmãos, é viver dentro desta unção de ousadia. É um hino que a gente canta, né? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É andar dessa forma, sabendo que a unção nos revela, a unção nos ensina e a unção nos move. O problema é que, como eu disse, nós muitas vezes vamos nos acomodando. E aí a gente vai dando desculpas que o problema está nisso, o problema está naquilo, o problema está no líder, está no pastor, está na igreja, o problema está no prefeito, o problema está... Irmãos, o problema está no vereador, o problema está na sociedade, o problema está no mundo, está todo mundo. E se esquece que recebeu da parte de Deus uma unção, de tal forma que a conquista que Deus tem reservado se manifeste na tua vida e na minha vida e na vida de muita gente a partir das nossas vidas. O boi selvagem, ele não tem medo. Ele, né, nada o prende, nada o segura, porque ele é alguém que entendeu o que Deus o chamou para ser nessa terra. Esta unção de Jeú, sendo ousado, sendo destemido, querendo viver o maior de Deus, querendo ser bênção na vida de pessoas, né? O texto ali também nos diz que ela vem com óleo fresco. Aí começa um grande dilema da vida do cristão, porque todos nós, irmãos, nós já vivemos algum momento da nossa história, né, nós vivemos um derramar de uma unção de Deus, de um óleo sobre as nossas vidas, onde nós experimentamos grandes coisas. Talvez foi no seu batismo do Espírito Santo, né, recebeu o dom de línguas, recebeu dons, capacitação dada pelo Senhor, viveu um período onde existia no coração uma ousadia, mas muitas vezes vai se acomodando nessa primeira unção. E eu não quero falar aí que são de mais unção, né? Mas eu entendo, irmãos, que dia a dia nós recebemos algo novo da parte de Deus. E eu gosto muito quando esse texto fala de Salmo 92:10, né? Ele fala assim, né? Como é que é? Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Óleo fresco. O óleo fresco não é aquele óleo que você recebeu há 30 anos atrás, quando você foi batizado no Espírito Santo. O óleo fresco não é aquele óleo que você recebeu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, quando você foi num retiro e a bênção do Senhor vem ali, você experimentou algo novo, novamente um renovar de forças, uma disposição. Querido, o óleo fresco é o do dia. O óleo fresco é o do hoje. O óleo fresco é do que você está vivendo hoje na tua vida. Então, a unção do boi selvagem se manifesta quando o óleo fresco é derramado. Sabe, irmãos? E esse óleo fresco é uma busca diária. É viver uma vida, é um andar com Deus. Eu acho muito interessante. Você olha na Bíblia, né, o Enoque não se fala muito na Bíblia sobre ele. Fala uma única coisa só, que o Enoque andava com Deus. E aí depois diz que ele já não era mais, porque Deus o tomou para si. Irmãos, Enoque não dependia de Bíblia, nem se acha que não devia ter Bíblia, não dependia de igreja, não dependia de pastor, mas ele andava com Deus. Ele vivia com Deus. Esse andar com Deus diário.
buscando a presença dEle, buscando a unção dEle, buscando esse óleo fresco todos os dias na nossa vida, irmãos. Não se acomode no óleo que você recebeu no passado. Há muitos irmãos que, eu gosto muito quando a minha esposa fala sobre isso, né? Ela diz assim que o crente, o milagre na vida do crente devia ter prazo de validade. Irmãos, a unção na vida do crente devia ter prazo de validade. Porque tem crente hoje vivendo com a unção de 30 anos atrás e acha que vai fazer muita coisa com a unção de 30 anos atrás. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que dia após dia o Senhor tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. Dia após dia o Senhor tem preparado coisas novas para vivermos. E muitos hoje perderam a ousadia e a intrepidez, porque ainda permanecem nessa unção de 20, 30 anos atrás, 10 anos, 5 anos, seja o que for. Irmãos, não dá. Você e eu somos renovados por Deus dia a dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor renova sobre a minha vida e a tua vida todas as manhãs as suas misericórdias, a sua fidelidade, todas as manhãs para conosco. Assim é a unção que precisa ser renovada todos os dias na minha vida e na tua vida. Se você quer ser alguém que vai denunciar o pecado, o engano, a idolatria, o orgulho, a mentira, né? Sabe como nós falamos ali, né? Do chamado, né? De Isaías, né? O chamado que foi dado, a responsabilidade que está sobre nós. Você e eu vamos precisar desta unção. Vamos precisar do óleo fresco, vamos precisar dessa ousadia, dessa força. Não dá para ser alguém que quer denunciar aquilo que o diabo tem feito no mundo sem dar passos, irmãos, não tem como. A unção que não olha para o tamanho da sua força, ou para o seu próprio poder, ou para a sua capacidade, mas olha para a vontade de Deus. Este tipo de unção. Se a unção de Deus estiver com você, nada pode te deter. Eu não tenho como ler, mas se você tiver um tempinho, por favor, Salmo 18, do versículo 28 a 50, medite um pouco. Vi ali o que fala, né, de homens e mulheres que receberam da parte de Deus o chamado e andam nesse chamado com ousadia, com intrepidez. Quando essa unção vier sobre você, muitos vão confundir o seu estado, a maneira com que você se comporta. Esse daí está louco. Falaram isso do Jeú, a cavalga como louco. Você vai denunciar o erro, vai denunciar o pecado, mas você está achando que você se acha mais santo do que os outros. Você vai se separar para Deus, mas acharam que você está orgulhoso. Irmãos, tudo isso tem a ver com a unção. Aquilo que Deus nos chamou a viver e a ser. Aquilo que Deus, pela misericórdia dele, preparou para mim e você termos. E andarmos dessa forma. E nos alegrarmos com aquilo que Deus vai usar a minha vida e a tua vida. Irmãos, essa unção de Jeú, uma unção que ultrapassa os limites humanos, uma unção do boi selvagem que nada lhe para, nada lhe segura. Como eu falei, irmãos, muitos hoje dão desculpas. Muitos hoje, irmãos, preferem trocar, às vezes até de ministérios, né? Assim, não tem mais unção lá. Você já ouviu isso? Irmãos. E esquece que a unção não depende dos outros, depende dele. Depende dele. O fogo que está nele, se ele é alguém que tem buscado esse fogo da parte de Deus, é esse fogo que transforma vidas, é esse fogo que leva pessoas a viverem o maior de Deus, é este fogo, irmãos, que permanece, que cumpre e que realiza o maior de Deus. De que forma você tem se posicionado nesses últimos tempos? De que forma você tem se colocado diante da unção? Não viva da unção do teu passado. Não viva daquilo que você experimentou anos atrás. Irmãos, o texto diz ali que a unção do boi selvagem se manifesta quando é derramado o óleo fresco. Esta unção. Não seja como a mula, não é? O cavalo. Como eu falei, o cavalo é aquele que tem uma empolgação muito grande, mas ele não aguenta por muito tempo. A mula é aquela que empaca. Quando fica pouco pesado demais, ela empaca. E muitas vezes prefere, dar as costas para tudo que está vivendo e passando, culpando outros, culpando pessoas, culpando a igreja, porque não entendeu que a unção está sobre ele. Não entendeu.
Irmãos, o grande desafio que todos nós temos é a darmos passos de tal forma que esta unção fresca, esse óleo fresco, seja renovado dia após dia sobre as nossas vidas. Eu vi alguém descreveu certa vez assim: não importa o que os outros acham de você, importa o que Deus sabe de você. Não importa o que os outros acham, falam ou pensam, importa o que Deus fala de você, o que Deus acha de você, o que Deus pensa de você. Tudo o resto é resto. Irmãos, a palavra do Senhor, Jesus fala isso, que nós não temos condições de salvar a ninguém. A salvação é única. É única. Da mesma forma, irmãos, a unção é única. Deus não pode derramar sobre a minha esposa a unção que eu tenho buscado. Deus não pode derramar sobre a minha vida a unção que a minha esposa tem buscado. Deus não pode derramar sobre a minha vida a unção que líderes, pastores têm buscado. Depende de mim, depende de eu querer buscar e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem um livro que chama Rio de Glória, da Ruth Heflin, e ela escreve vários, né? Tem Rio de Glória, Unção de Glória, né? E alguns, ela trabalha sempre esse tema. E nesse Rio de Glória ela escreve assim, deixa eu só abrir aqui para ler tudo. Que o Senhor use dinamites para explodir essas barreiras. Remova a barreira chamada opinião de homens. Remova a barreira chamada medo de homens. Remova a barreira chamada desejo de agradar homens. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me rebelar contra homens. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você não pode dar desculpa se escondendo atrás de homens por aquilo que você quer viver de unção com Deus e acha que depende de homens. Você não depende de homens, você depende de Deus, depende de você mesmo, depende da tua atitude, depende da tua busca, depende da tua comunhão com Deus, somente isso. Não depende de mais nada. Então pare de dar desculpas, pare de achar que o problema está nos outros, pare de achar que você não tem isso ou não tem aquilo por causa de igreja, de pastor, de líder. Pare de achar isso. Se você não tem, é porque você não tem buscado devidamente ao Senhor. Se você não tem, é porque você não tem buscado esse óleo fresco. Se você não tem, é porque você ainda está vivendo do óleo velho do passado e achando que esse óleo é suficiente. Irmãos, esse óleo é suficiente somente para a salvação, mas para mais nada. Porque eu e você, irmãos, precisamos viver debaixo desta unção do boi selvagem. Esta unção que dá passos, nada o prende, que tem força para continuar, que tem força para derrubar cercas, que tem força para derrubar, né, seja o que vier pela frente, que não vai empacar como mula quando o peso está difícil, mas continua carregando, continua firme, puxando a carroça, sendo o que precisar fazer, mas é um boi que vai à frente, caminha fortemente, sem medo, sem medo. Que as pessoas, queridos, possam olhar para nós e dizer, né, eu acho que eles estão cheios do Espírito Santo, porque cavalgam como loucos. Eu acho que estão cheios do Espírito Santo porque são ousados, não temem e dão passos. Pare de dar desculpa, meu irmão, minha irmã, pare de dar desculpa. Você e eu fomos chamados para estar na presença do Senhor. Como Enoque, andar com Deus. Ande com Deus. 1 João vai dizer, esta unção que Deus vai lhe dar, trazendo esse óleo fresco, vai te ensinar, vai te capacitar, vai te dar direção, vai te fortalecer, vai te animar para viver o maior de Deus. Que você e eu possamos andar dessa forma, queridos. Que essa unção do boi selvagem, que essa unção de Jeú permaneça sobre a minha vida e a tua vida. Que nós não venhamos ficar mais olhando para homens, situações, pessoas, dificuldades, problemas, mas que os nossos olhos, como diz Jesus nos ensinando, e Paulo fala isso, os nossos olhos estão fitos no propósito que Deus tem para nós. E é dessa forma que nós vamos caminhar, e é dessa forma que nós vamos conquistar tudo que Deus tem preparado. E você é um grande guerreiro, você é uma grande guerreira do Senhor. Então se posicione como um grande guerreiro, uma grande guerreira de conquista
para realizar todo o propósito que o Senhor tem reservado e levarmos a salvação para esse mundo, onde Deus tiver colocado você, não sei onde você vai ouvir, para a tua cidade, para a tua igreja, que vocês sejam testemunhas de salvação. Amém, queridos? Eu encerro aí a unção de Jeú, né? A terceira parte aí, né? Vamos, a próxima vez a gente entra em outro assunto, mas que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar por você ainda, vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, nesse momento apresentar a vida dos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor, assistindo esse vídeo. Senhor, que esta unção, Deus, do boi selvagem, que esta unção, Senhor de Jeú, sobrevenha sobre a vida de cada um deles. Senhor, que quando estiverem te buscando, Senhor, estiverem na tua presença, que tu, ó Deus, os encha com poder, trazendo dons. Senhor, eu declaro aqui, Pai, o dom sendo derramados, Pai, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Declaro, Senhor, uma unção fresca, Pai, um óleo fresco sendo trazido, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Mas dá a eles, Senhor, ousadia para darem passos e dá a eles, Senhor, perseverança para buscarem dia após dia, Senhor, essa unção fresca, esse óleo fresco. Que a tua bênção, Deus, permaneça sobre a vida deles, a casa deles, o ministério deles, o chamado deles, Pai, e tu os use poderosamente, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo e declaro, Senhor, sobre eles tua bênção, tua vitória e o teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Fiquem todos na graça e da paz de Jesus. Um grande abraço e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.